Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de continuarmos o livro de Miqueias e finalizar ele já também nesse episódio. Então fica com a gente até o final, porque no final a gente vai fazer toda a análise da nossa leitura de hoje, que é Miqueias 5, 6 e 7, viu? Então abra sua Bíblia aí em Miqueias 5. O governante que virá de Belém. Reúna as suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas cidades estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a nossa paz, quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas. Levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Assíria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem pelas nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva, que não porá a sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre os rebanhos de ovelhas. Leão que, ao atacar, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. A sua mão se levantará contra os seus adversários, e todos os seus inimigos serão destruídos. Naquele dia, declara o Senhor, matarei os cavalos do meio de vocês, e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra, e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com as suas obras de feitiçaria, e vocês não mais farão adivinhações. Destruirei do meio de vocês as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Nunca mais vocês se curvarão diante da obra das suas mãos. E arrancarei do meio de vocês os seus postes de Acerá, e eliminarei as suas cidades. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. Miqueias 6. A acusação do Senhor contra Israel. Ouçam o que diz o Senhor. Fique em pé, defenda a sua causa. Que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gigal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho,
por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A culpa e o castigo de Israel. A voz do Senhor está clamando a cidade. É sensato temer o seu nome. Ouçam, tribo de Judá e assembleia da cidade. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada, que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Os ricos que vivem entre vocês são violentos. O seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Por isso eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão. Porquanto o que guardem, a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão o vinho. Vocês têm obedecido aos decretos de Umri e a todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições deles. Por isso os entregarei à ruína, e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Miqueias 7. A desgraça de Israel. Que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para eu provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com redes, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do seu castigo. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que se deita nos seus braços, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Israel se levantará. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela, quem me disse, onde está o Senhor, o seu Deus? Os meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como o barro das ruas. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá você, gente desde a Síria até o Egito, desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar e de montanha a montanha. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência das suas ações. Oração de louvor. Pastoreie o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança que vive solitário em uma floresta, em férteis pastagens. Deixa-o pastar em Baçã e em Gileade, como nos dias antigos. Como nos dias em que você saiu do Egito, eu lhe mostrarei maravilhas. As nações verão isso e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder,
porão a mão sobre a boca e taparão os ouvidos, lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão. Tremendo sairão das suas fortalezas, com temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor leal. De novo terá compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e amor leal a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. E finalizamos aí mais um livro, né, minha gente, do profeta Miqueias. E o que a gente tem para compartilhar aí, começando em Miqueias 5, que foi a nossa leitura de hoje. O governante virá de Belém. Aqui, né, no capítulo 5, do versículo 1 ao 4, ele fala aí sobre Jesus, né, sobre o remanescente, sobre quem vai governar, né, que vai vir de Belém. E esse é o primeiro momento onde Miqueias fala. A gente estava vindo aí falando sobre Isaías, e Isaías já vinha profetizando sobre a vinda de Cristo. Só que agora que a gente começou a ler Miqueias, né, começamos nos episódios anteriores aí e finalizamos agora, esse é o primeiro momento onde ele fala sobre a vinda de Cristo, né, que fala o governante virá de Belém, né? E uma coisa que eu acho legal da gente também tá reparando, né, é que aqui igual em Miqueias 5, né, versículo 4, ele fala, né, ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Então, assim, é interessante da gente entender como essas profecias falavam da vinda de Jesus Cristo e como o povo também entendia como seria essa vinda de Jesus Cristo, né? Então, por isso que muitos custaram a acreditar que Jesus de fato era o Cristo, porque eles imaginavam que seria uma vinda, tipo assim, muito extraordinária e que, né? E que esse Cristo realmente já viria e colocaria ali um reinado na qual ele já governaria como rei, e não que ele ia vir ali, né, tipo assim, como um menino que nasceu, né, num estábulo, né, de Nazaré, a família de Nazaré nasce, né, Jesus Cristo nasce em Belém do Pará, mas a família vem de Nazaré. Então, tipo assim, por isso que houve muito essa dificuldade de acreditarem que de fato ele era o Cristo, porque conforme as profecias o povo acreditava que seria algo muito gigantesco, sabe, que viria já com um exército, era uma coisa mais ou menos assim, né? Mas isso só que é legal para a gente estar relatando quando formos também depois ler o Novo Testamento, e como teve muita dificuldade para isso, né? E daí ali do versículo 5 em diante, ele já começa a falar sobre o povo remanescente, né? Então a gente vai ver sobre, igual a gente já veio falando, né, de que vai acontecer o exílio, né? Então aqui ele já está falando sobre o que vai acontecer sobre os remanescentes. Então ele fala que esse remanescente do povo de Jacó, esse povo que vai continuar ali, e muitos, alguns que vão voltar depois do exílio, vão voltar a ocupar ali Israel e ocupar ali, principalmente, né, ele está ali falando sobre Jacó, a tribo de Jacó. Ele fala que será como um leão, e é muito legal quando ele fala, né, será um animal como um leão mesmo na floresta, é um animal meio isolado, que você vê que não é um animal que parece que tem amigos, né, ele é o rei da floresta, né, é o animal mais bravo, mas é um animal que de certa forma ele vive ali, tipo assim, de uma forma mais isolada dos outros animais, porque até que todo mundo tem medo dele, né? Então é legal quando ele faz essa assemelha, né, como o remanescente de Jacó sendo esse leão, que ele fala ali até no 8, né? No
muitos povos como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre rebanhos de ovelhas, um leão que quando ataca destroça e mutila a presa. Então ele vai contando sobre isso, né? E aí depois ele até continua ali já, né, finalizando o capítulo 5, falando sobre como que ele iria destruir, né, a adoração dos outros povos, né? Iria acabar com as feitiçarias, ia acabar com as esculturas, que ele até fala, né, destruirei todas as esculturas, estátuas, para não ter mais nada para vocês adorarem, né? Seria mesmo ali o plano ideal, né, para o Senhor, para eles realmente voltarem apenas para Deus, que seria esse fim da feitiçaria, fim das esculturas, derrubando os postes sagrados, né, arrancando os bosques do meio deles, né, e assim ele iria fazer a vingança com ira e furor sobre os pagãos, por não ouvirem quem é o Senhor. Exato. E ali no começo do capítulo 6, ele fala sobre a acusação do Senhor contra Israel, né? E ele começa falando ali como realmente se fosse diante de um juiz, né? Que ele fala, fiquem todos de pé, né? Ele já começa, e ele fala, defenda a sua causa, né? Que as colinas ouçam, tal. Então, realmente ele usa uma linguagem parecendo muito diante de um juiz, na qual Deus vai acusar Israel, né? E daí ele começa ali falando sobre desde lá do começo, né? Que ele fala assim, me fala, ó Israel, se eu deixei faltar alguma coisa, né? Se eu fui muito exigente com vocês, porque eu tirei vocês da escravidão lá do Egito. Eu mandei Moisés, Arão, Miriam, tudo para livrar vocês, né? E ele começa até falando lá de Balaão, que a gente leu também já lá em Êxodo, né? Então ele vem relatando sobre coisas que aconteceram e falou assim, eu quero saber por quê, né? Por que vocês se desviaram tanto de mim? Em algum momento eu deixei de cuidar de vocês, em algum momento, né, eu não fui aí de fato Deus para vocês, né? E depois que ele trata tudo aquilo ali, ele começa ali no versículo 9 falando sobre agora a culpa e o castigo de Israel. Realmente falando assim, por causa dos seus pecados, né, vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão. E daí vem ali coisas que a gente já leu em outros, né, profetas, inclusive também Isaías, sobre realmente o castigo e por que Deus estava de certa forma, né, aí tão irado com Israel. E quando eu falo Israel, é todo Israel, Jacó, Efraim, todo mundo, né? E depois a gente foi ali pro capítulo 7, né? Falando, espere no Senhor, né? E mostrando também qual era o momento que eles estavam vivendo, né? Que chama muita atenção porque eles falam, né? O melhor das pessoas ali é como um espinho, né? E o mais correto é mais afiado do que uma cerca de espinhos. Não confie no amigo, nem coloca confiança em quem te guia, sabe? Então ele estava mostrando ali como que as pessoas estavam vivendo, né? E como que as pessoas precisavam também se posicionar. Nem mesmo a mulher que estava deitando do lado ali, você poderia confiar, contar as coisas para ela. E o que você precisaria fazer, né? Esperar no Senhor, né? Ter a confiança no Senhor e não ir atrás de outras pessoas. Porque as pessoas estavam se perdendo, né? Que não era assim, nossa, e agora? Eu não vou confiar mais em ninguém, agora tá todo mundo perdido. Sim, tava todo mundo perdido, tava todo mundo, até mesmo os maiores ali, né, dentro do clero, vamos colocar assim, eles estavam ensinando coisas erradas, né? Por isso que foi necessário vir o Cristo para colocar ordem nas coisas, porque dentro das sinagogas estavam corrompidos. Então por isso que Miqueias já colocava aqui, espere no Senhor, né? Não vá dando ouvido, porque aqui o filho já está desonrando o pai, a filha está brigando com a mãe, a nora com a sogra, então tá tudo errado, né? E depois ele vem para a penitência de Israel, né? Que é do 8 ao 13, né? Não te alegres, ó inimiga minha. A respeito de mim, quando eu cair, me levantarei. Quando me sentar em trevas, o Senhor será minha luz. Aqui está mostrando que mesmo que eles estavam em ruínas, vamos dizer assim,
Eles ainda precisavam confiar, sim, como ele começou esse capítulo no 7, confiando no Senhor, esperando no Senhor, porque era o Senhor que ia guardar eles. Que por mais que eles estivessem caindo, como eles iam entrar realmente no exílio, né? Iam entrar, vamos dizer, em ruínas, eles precisariam ainda esperar no Senhor, porque depois ia vir a restauração de Israel, que é onde ele começa ali no 14, no versículo 14 para baixo, né? Que ele vai apresentar o povo dele, né? Apacentar o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança que habita a sós no bosque. Aqui está mostrando que quando Cristo vier, é a Cristo que vai conduzir todo esse rebanho, né? Então, nesse capítulo 7 mesmo, ele mostra o porquê era necessário esperar no Senhor, a penitência que Israel ia passar, que seria o exílio, e a glória, né, da restauração de Israel toda, né? Que iriam apacentar a ovelha, né? Queria tocar toda aquela ovelha e ajudar eles. Então, Miqueias vem aí já profetizando algo futurístico mesmo, né? E é legal ali de ver no capítulo 7 que o versículo 7 realmente é a fala de Miqueias, né? Que ele fala assim, mas quanto a mim, né? Ele tá falando assim, a desgraça tá já sobre todo Israel. E ali ele fala, mas quanto a mim, realmente ali é ele falando, né? Ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Então é legal essa... Como Miqueias, né, diante de toda a destruição, toda a profecia que ele estava falando ali da destruição que viria sobre Israel, como ele se comportaria, né? E como de fato ele queria que o povo de Israel se comportasse também, mas o povo estava totalmente perdido e não tinha como, né? Houve, né, a tentativa, houve as profecias por causa disso, mas a gente vê que até em outra que a gente leu, acho que no capítulo 6, que ele fala assim, né? Como é possível, né, fazer uma justiça em meio a uma balança que está totalmente roubada? Como que é possível, tipo, ajudar, melhorar a sociedade, sendo que a sociedade já está totalmente corrompida? Então, o povo não queria realmente ouvir ali os profetas, não queriam ouvir a voz de Deus, já tava todos desviados, né? Infelizmente, né, gente, a gente vai ver nos próximos capítulos aí qual vai ser toda essa penitência de Israel, que é lastimável, porém, né, a gente nunca pode esquecer que Deus é Pai. Ele tenta, ele avisa, ele tenta ajudar, mas ele também não pode tirar os filhos dele do castigo, né, que era necessário passar para ter aquele negócio lá de você colocar eles no eixo, né, dar prumo para esse povo, que foi que ele falou para algum dos profetas anteriores que a gente leu aí, né? Que ele iria tirar todo o jugo ali de botar fogo em todo mundo e tudo mais, mas que ele ia deixar o prumo ali para direcionar essa galera. Mas no próximo episódio, né? Como a gente acabou agora o livro de Miqueias, a gente vai voltar para a Segunda Reis, que era o que a gente estava lendo quando começou a entrar esses profetas no meio da nossa leitura, tá? Então, no próximo episódio, a gente vai para Segunda Reis, continuar os reinados e ver toda essa baragundeira aí que tá acontecendo, tá bom, gente? Então, eu te espero no próximo episódio, então já te convido, né, para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o seu sininho e estar conosco amanhã no próximo episódio, tá bom? Beijo e tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!